Olá, bem-vindos à nossa aula 7, onde vamos ver limpeza e tratamento de dados. E aqui a gente já tem um problema inicial, porque a nossa base, quando foi gerada uma base perfeita, com os dados certinho, tudo preenchido de acordo como deveria ser feito. Só que no mundo real, os dados raramente chegam perfeitos. Então, nessa aula, a gente vai ter que causar, antes de mais nada, algumas inconsistências. Mas vamos lá. Nessa aula, nós vamos simular problemas reais na base, identificar inconsistências, limpar os dados e preparar a base para análises. Ok? Então, a nossa base ela foi criada com o not null, ou seja, não tem campos nulos na nossa base. Todos os campos são preenchidos. Então, não iremos achar um not null. Mas tem muitas bases de dados que vão ter os dados not null e pelo fato de não ter campo nulo, não significa que os dados estejam corretos. Tá legal? Então, os problemas que nós vamos simular aqui, tá legal? Nós vamos simular uma idade, a idade com zero, o valor com -1, cidades vazias e status inconsistentes. Então, para isso, eu já adiantei aqui, ó, este arquivo com este código que vai fazer justamente o que eu comentei com vocês. Vamos executar esse arquivo. Tá? Dados alterados com sucesso. Ok? Então, dados alterados com sucesso. Perfeito? Então, agora nós temos cliente com idade zero, cidades não informadas, cliente com ativo escrito com lowercase e valor de assinatura, né? Valor com -1. Então, essas aqui são as inconsistências que nós geramos para os nossos dados, né? Os nossos dados. Ok, beleza. Fechamos aqui. Agora, vou analisar se a gente tem dado nulo. E se tiver nulo, onde tem, quantos tem. Vamos executar aqui, ó. Primeira coisa para saber se a gente tem nulo. E como eu já avisei, não teremos nulo, campo nulo. Tá? Então, lá, todos os campos com zero nulo. Perfeito a nossa base. Ok. Bom, agora que a nossa base ficou mais próxima, né, do cenário real, né, mesmo sem valores nulos, ainda podemos ter dados inválidos. Então, nós vamos começar a fazer, a identificar alguns problemas aqui, tá legal? E dentre os problemas, nós simulamos problemas na idade. Então, vamos verificar o que a gente acha de idade. Então, vou fazer aqui um print df idade, sendo que o df idade eu quero que ele seja menor ou igual a zero. Tá? Por exemplo, eu quero pegar print, quero o df idade, só que aqui, ó, perdão, aqui, ó, tem df aqui antes, df. Eu vou abrir e fechar aqui e trazer a coluna df aqui, ó. Menor ou igual a zero, tá? Então, esse aqui, ó, print df. Estou pegando, considerando a coluna df, idade, né? Menor ou igual a zero. Ctrl S e eu vou executar. Então, ele trouxe aqui clientes que têm idade zero. Então, essa aqui é uma inconsistência. Aí, são alguns fatores que a gente pode analisar. Vou fazer um filtro onde eu vou tirar esses clientes que têm idade zero. Quantos são? Na minha base, com quantos? Vai fazer diferença? De repente, é melhor eu tirar.
Ou eu posso pensar em, vou calcular uma média de todos os outros e vou jogar essa média para cá. Então, são coisas que a gente pode analisar como proceder. Tá? Dependendo, às vezes é tão pouco que, em vez de eu gerar uma média, às vezes é melhor de 25.000 tirar esses registros aqui e não usar ele. Pode ser também, tá legal? Bom, então identificamos ali idades inválidas, tá legal? O que mais a gente tem inválido? Tem o valor. Então, exatamente a mesma lógica aqui, só que para o valor. Aí o valor, vamos identificar o valor menor ou igual a zero. Então achamos aqui, ó, sendo com menos um. Menos um cancelado, né? Então aqui é um inconsistente. Aqui na verdade seria o cancelado zero, por exemplo, né? O ativo ele teria que ter o valor, tipo prêmio R$ 79,90, básico R$ 29,90, né? Então seria o correto. Mas vamos lá, só identificando aqui, né, certos tipos de inconsistência que possam ter, para a gente fazer uma análise e ver se tem valores fora, né, fora assim do padrão. Cidade, por exemplo, temos cidades vazia. Vamos ver se tem cidade vazia ou não. Nós forçamos ali a ter cidade com valor vazio, né? Então, o nosso DF, o nosso DF cidade, ok? Nosso DF cidade, peraí, eu estou esquecendo de colocar aqui nosso DF cidade vazio, ok? Nosso DF cidade sendo vazio. Aí vamos executar aqui e trouxe para a gente clientes com cidade vazia. Mexemos também no status, tá? Mas esquece do que a gente mexeu. Essa é a gente tentar entender o que pode ter ali vazio ou não. Vou fazer aqui o status aqui para a gente entender também. O status é só o seguinte, é só a gente pedir para fazer uma contagem dele, tá? É só a gente pedir para contar a quantidade do status. Ou seja, vamos fazer aqui um print, né, do nosso DF. Só que agora já diretamente a coluna. Cadê a coluna? Por que não apareceu? Status. Value Accounts. Vamos lá. Value Accounts. Vou executar aqui, ó. Que está trazendo lá por causa do nosso join, né? Trouxe aqui o ativo cancelado e trouxe aqui o ativo de novo, tá? Então isso aqui é uma inconsistência, isso aqui vai me atrapalhar na análise. Esse 6 aqui tem que estar aqui, ó, e só ter esses dois aqui, perfeito? Então isso aqui é o correto. Beleza. Então agora vamos partir para a correção. Então para corrigir o status a gente pode usar o nosso replace. Aí, usar o nosso replace é fácil, é só a gente colocar aqui nosso df status vai receber nosso df status. Vamos apagar isso aqui, não é isso que eu quero não. Quero fazer um ponto replace de replace de ativo, ok, para ativo. Isso aqui que eu quero.
Então, eu vou pegar aqui o meu DF, meu status replace de ativo para ativo. Aí, se eu fizer um print status aqui, ó, depois, vale count, se a gente executar aqui, ó, agora ele já somou aqui, já sumiu e já somou o valor aqui em cima. Então, e detalhe, que eu só não falei lá no começo, essas correções que nós estamos fazendo é tempo de execução. Eu não estou mexendo nada físico na tabela, tá legal? Somente aqui dentro do nosso código, dentro do nosso verdadeira frame que a gente está fazendo essa manipulação, tá legal? E cidade, a gente pode ir por essa mesma lógica aqui, ó. Vou fazer aqui, trocando para cidade, cidade não informada, desconhecida, cidade desconhecida, tá? Ah, cidade desconhecida. Se nós executarmos aqui, ele vai fazer esse replace para o nosso código e aí depois a gente consegue visualizar os clientes que têm cidade, por exemplo, desconhecida. Legal? Ah, como por exemplo, cidade aqui 0, aí agora ele passa a ser desconhecido. Vamos executar aqui. Ok, então agora não está mais lá no em branco, está lá escrito desconhecida. Perfeito? Que mais nós podemos tratar? Corrigir valores. Agora nós temos valores, né? Valor efetivamente de idade e valor de valor. Então vamos corrigir. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Tá, vamos começar corrigindo o valor. Vamos achar a média de valor. Deixa eu pensar aqui, ó. Média de valor. Média de valor. O que ele está sugerindo aqui? Vou pegar o meu EDF, meu campo valor, onde valor é maior que zero. Eu vou pegar ali a coluna valor e vou calcular a média. Top, vou aceitar aqui. Show de bola. Legal? Beleza. E depois ele já sugeriu ali, tem que fazer exatamente aquilo ali. Eu tenho que usar um comando lock. Ele vai fazer um df.lock, df idade, onde for menor ou igual a zero, e ele vai transformar, vai fazer considerar agora o valor paridade como sendo o valor da média de idade. Tá legal? Exato. Vamos fazer isso daqui, ó, valor média de idade. E se eu colocar depois para exibir menor ou igual a zero, vamos só ver se vai dar um erro aqui, ó. Peraí. Beleza. Agora não deu erro. Tratou certinho. Não apareceu ninguém ali na listagem. Então não tem mais inconsistência de valor, tá? Não tem mais inconsistência de valor. E o da idade. Vamos ajustar também o da idade. O da idade basicamente é a mesma coisa, só que trocando agora pelo campo de idade. Então, de média, idade, pegar o DF, onde todo mundo que é maior que zero, vou calcular a média, vamos localizar aqui todo mundo que é menor ou igual a zero, e o idade passa a receber a média da idade. Ok? Então, se a gente fizer um print de idade e for menor ou igual a zero e executar, ele tem que ser vazio também. Opa, o que aconteceu aqui? O nosso campo, o nosso campo idade, ele não é um float, ele é um campo inteiro. E quando a gente calculou a média, tá? Quando a gente calculou a média
a gente não trouxe como sendo um valor inteiro. Não trouxe como um valor inteiro. A média, né? A média, ele traz ali o valor quebrado. Então, quando a gente pede, ó, vamos tirar aqui, ó, vamos tirar aqui, ó, e executar ali sem a impressão. Mesmo assim, ainda deu erro. Aqui, ó, vamos tirar também este campo aqui, ó. Vamos tirar aqui, vamos tirar e trazer aqui ainda, ó. Aqui, média, ele está recebendo o valor, tá legal? Só que, como eu disse, ele está calculando a média. Ele está calculando a média. E esta média, a gente tem que forçar que ela seja um inteiro, tá? A gente tem que forçar que ela seja um inteiro. Agora, se a gente pegar aqui e fizer um print da média, vamos rodar aqui, ó, tá? Ela não deu mais erro, porque agora eu forcei esse valor aqui receber o valor inteiro, ou seja, ele pegou só a parte inteira para a gente utilizar e tirou a parte fracionada, tá? Então, tem certos detalhes que a gente tem que entender um pouquinho, né? Se eu tivesse que transformar numa string, ou se fosse uma string eu tivesse que transformar agora num valor, por exemplo, né? Para poder usar ali para calcular. Então, o que faltou aqui foi a gente forçar a ser um inteiro, ok? Então, se a gente validar agora todos esses dados agora que nós fizemos lá em cima, ele vai ter que estar é, sem idade, sem idade inválida, sem valor inválido, sem a cidade nula, né, no caso, e o valor do status também, somente os dois. Então nós já matamos essa, essa análise, esse acerto. Então para a gente, agora ela tá inteira. Se a gente fizer agora, basicamente, conferir a nossa estatística, né? Pegar aqui um print, um df, bom, describable, que é a nossa estatística. Vamos, vamos analisar agora. Vamos analisar agora como é que vai aparecer. Se vai aparecer ok, se vai dar algum erro. Então, beleza aqui, ó, trouxe pra gente a idade. Tem um total de 2.500, assinatura, cliente. E trouxe pra gente aqui, ó, direitinho. Ok? Nossa idade média, né? Nosso desvio padrão, nossa idade mínima, nossos 25%, nossos 50%, nossos 75%, a maioridade, ok? Trouxe também para a nossa questão aqui de valor, correto? O nosso, a nossa parte estatística ela está funcionando aqui tá direitinho. Então fizemos, né? O que a gente fez aqui, né? Agora a nossa base está pronta. Com isso que nós fizemos, agora a nossa base está pronta para análises mais confiáveis, tá? Tratamento de dados é uma das etapas mais importantes da análise. Então, aqui a gente tem que analisar e tem que escolher se a gente vai eliminar, né, uma informação ou outra, ou se a gente vai transformar o que falta ali em uma média, em algum valor que a gente possa utilizar. Então, a gente precisa escolher. Então, a gente precisa ter uma ideia de realmente como a base está. Uma base imensa. Você vai tirar 5, não vai fazer tanta diferença. Mas uma base de 25 mil, você já começa a tirar às vezes 5 mil, aí tem que ver, opa, é melhor eu tentar fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, né, para a gente ter um pouco mais de informação, ok? Então, nós identificamos inconsistência, validamos dados, corrigimos problemas e preparamos os dados para
análise, ok? Então, dados limpos geram análises confiáveis. Então, a gente tem que limpar, a gente tem que entender a base, conhecer os campos, ver ali o que é relevante para a gente ou não, o que a gente elimina, né? Ou o que a gente faz algum ajuste, adapta, para a gente poder fazer as nossas análises. Então, agora, para a próxima aula, a gente já consegue entrar em análise, né? Pegar aqui e calcular o churn, o ticket médio, faturamento, clientes ativos, retenção, e agora com os dados tratados de forma correta. Então, na nossa próxima aula, a gente já vai avançar aqui para as nossas métricas. Então, se gostou, curte, compartilha, deixa um joinha. Qualquer dúvida, é só mandar aqui na mensagem que eu tento te ajudar. Um abraço.